Muito boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez, com alegria renovada, aqui estamos para mais uma conversa, para buscarmos mais conhecimento, que possa essa oportunidade que se renova para cada um de nós ser importante, ser efetiva para a melhoria da nossa qualidade ou condição de caminhada. Que possamos sentir a presença dos nossos protetores, dos mentores dessa atividade, de Jesus junto de nós, porque Ele afirmou para nós: quando 2 ou mais se reunissem em nome dele, que ele estaria presente. Então, que a paz do Cristo nos envolva nessa noite, durante o nosso estudo, principalmente. Tá bom? Bom, então vamos fazer a nossa leitura de preparação do livro Caminho, Verdade e Vida, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 25, tem o título Tende Calma. E Jesus afirma para nós: mandai assentar os homens. Isso está transcrito no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 10. E Emmanuel comenta sobre essa afirmativa dizendo: esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos, maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Calma, tende calma, tenhamos calma. Nada acontece antes da hora, nem depois da hora. Tenhamos calma. Fiquemos atentos às orientações superiores que nos chegam, para que possamos, aí sim, ensejar a continuidade da caminhada, sempre amparados pelo alto.
Basta para isso, tenhamos calma. Envolvidos que estamos, meus queridos, nessa ambiência salutar, unidos e reunidos em nome de Jesus, encarnados e desencarnados que comparecem a essa noite de estudo, vamos então agradecer por mais essa oportunidade. Pai, Pai de amor, bondade, justiça e misericórdia, Jesus querido, divino amigo, irmão maior, espiritualidade amiga, mentores e trabalhadores espirituais da nossa casa e mais próximos ainda de nós, nossos queridos irmãos, protetores e orientadores. Agradecemos pela oportunidade de podermos, ainda do recesso de nossos lares, nos reunirmos contigo, Senhor Jesus, para buscarmos ter um contato mais próximo com os teus ensinamentos, que nos chegam através dessa doutrina maravilhosa. Que possamos, Senhor, nos esforçarmos para compreendermos melhor as lições que nos serão trazidas nessa noite. Que possamos ainda, Senhor, nesse momento de reunião contigo, absorvermos esses fluidos salutares e que possamos também daqui espargi-los pelo nosso pensamento para tantos outros irmãos que gostariam de ter essa mesma oportunidade que nós temos e infelizmente ainda não conseguem. Que o teu amor, Senhor Jesus, faça morada em nossos corações e que assim possamos estender o nosso olhar amoroso e fraterno para cada um dos irmãos que cruzem o nosso caminho ou, mais ainda, aqueles que caminham conosco. Permaneças conosco, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus queridos, nossa irmã Cristiane, na semana passada, ela trouxe os comentários da questão 330 a 340, que trata do capítulo 7 da volta do espírito à vida corporal. Subtítulo: Prelúdio da Volta. Nós vamos dar continuidade hoje através da questão 341. E aí nós vamos caminhando. Não vamos conseguir andar muito na temática seguinte, né? Que fala da união da alma e do corpo. A questão 341 ainda trata do prelúdio, dos momentos que antecedem a volta ao corpo. Então vamos lá.
Questão 341. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Então, Kardec perguntou: na incerteza que nós estamos, quando estamos próximos da volta para o corpo, nós criamos ansiedade? Os espíritos responderam: de ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar, conforme as suporte. Então, gente, é normal, até certo ponto, termos essas ansiedades das questões, principalmente aquelas que fogem ao nosso conhecimento anterior. Então vamos nos imaginar, estamos lá no plano espiritual, já há algum tempo, levando em conta que deveríamos estar trabalhando no bem, estudando, levando isso em conta, chegado será o momento que um trabalhador do Cristo nos chamará e dirá assim: Luiz, vamos conversar um pouco sobre o delinear do seu planejamento reencarnatório. E aí eu já começo a tremer na base, preocupado, porque talvez eu não tivesse parado para pensar nisso, né? Mas nada é antes da hora, tudo é na hora certa, a espiritualidade sabe tudo, nós precisamos confiar também. E aí chegado é o momento da reencarnação, está pertinho, a minha tendência é ter essa ansiedade. Continua Kardec perguntando: no momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando para lá volta? Então, Kardec quis saber se naquele momento que nós vamos reencarnar, se os espíritos amigos, talvez aqueles mesmos que nos receberam quando deixamos o corpo e voltamos para o plano espiritual, se eles estariam ali junto conosco. E os espíritos responderam: depende da esfera a que pertença. Se já está nas em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem, muitas vezes, os passos pela vida fora. Vamos lembrar do nosso protetor. Quem é esse espírito, irmão, amigo, abnegado, que se colocou à disposição para caminhar junto conosco, conhecendo a nossa vida diante, quem nós somos verdadeiramente? Olha que trabalho, que caridade, que entendimento de amor. Porque nós estamos progredindo, mas ainda somos espíritos de terceira ordem. E aí nós
precisamos de todo o apoio que seja possível. Não é verdade? Então, dependendo, né, da esfera evolutiva, do patamar evolutivo que a gente esteja, esses espíritos que têm afeição por nós, muitas vezes, eles vão adiante de só estarem até o momento derradeiro de nós voltarmos ao corpo. Eles nos acompanham, buscando nos ajudar. Questão 343. Os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes, são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? Então Kardec está perguntando se aqueles irmãos que nós muitas vezes se apresentam para nós em sonho, naquilo que a gente chama de sonho, que na verdade são encontros, se podem ser esses aqueles espíritos amigos que até nos acompanham no retorno ao corpo físico. E os espíritos respondem: muito frequentemente são eles que vos vêm visitar, como ides visitar um encarcerado. Olha, eu acredito que aconteça com vocês também. Às vezes a gente lê uma resposta dos espíritos que deu para Kardec, que a gente diz assim: ué, será que o espírito está aborrecido? Não, é porque Kardec procurou esmiuçar, ele foi intuído a esmiuçar de tal forma que ele conseguisse expressar, transcrevendo essas respostas, de uma maneira que servisse para aquele momento específico e que pudesse percorrer o tempo, chegar até o nosso tempo de hoje, e quando fizéssemos o estudo, como fazemos agora, nós pudéssemos entender também perfeitamente o que os espíritos quiseram dizer. Por isso que muitas vezes Kardec refaz a colocação para o espírito sobre uma mesma questão, buscando sempre esmiuçar, para não deixar qualquer dúvida sobre a resposta dos espíritos. Tá bom? Bom, então nós vamos continuando, entrando no tema. Nós estávamos no tema Prelúdio da volta, na proximidade da volta. Agora nós vamos entrar com a questão 344 no tema União da alma e do corpo. Tá bom? Tá dando para acompanhar ou eu estou muito rápido? Espero que esteja num caminhar tranquilo para a gente poder ir acompanhando. O único problema é que o relógio não para. O relógio continua e não para. Bom, questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Em que momento a alma se une ao corpo? Essa é uma questão que traz muitas dúvidas, muitas discussões para muita gente. Para muita gente. Qual é o momento que a alma se une ao corpo? Nós espíritas não podemos de forma alguma pensar que seja justo
moral a realização de abortos. De maneira nenhuma. E nós vamos ver nessa questão o porquê. Qual o momento, em que momento a alma se une ao corpo? Respondem os espíritos. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Naquele momento que o espermatozoide encontra o óvulo e nele penetra, começou ali a união do espírito e do corpo. Continuam os espíritos respondendo. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até um instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Olha que resposta linda, além de linda, que traz uma responsabilidade enorme para todos nós. Eu digo para todos nós, porque nós hoje vemos um movimento fortíssimo, triste, mas fortíssimo, tentando transformar o aborto numa coisa qualquer. Só que nós sabemos, acabamos de relembrar aqui, que o aborto é crime perante Deus e perante os homens também, só que já encontrou algumas facilidades. Por que querer cometer um crime se eu posso, de N maneiras, evitar a gravidez? Por pura irresponsabilidade. Ontem, eu fiz uma postagem no final da tarde falando exatamente disso. Uma postagem que o Facebook me trouxe de volta como lembrança, uma postagem de 2016. Uma mãe, uma irmã na Itália engravidou. Fazendo o acompanhamento gestacional, o médico que a acompanhava, desde o início da gravidez, atestou que se aquela criança, se aquele feto sobrevivesse e viesse a nascer, seria uma coisa pavorosa de se ver, completamente deformado. Imaginemos nós o que essa mãe sentiu. Olha, eu como médico eu tenho que lhe dizer que essa criança tem uma deformação terrível. E se ela vier a nascer, será uma coisa horrorosa. Então eu sugiro o aborto. Essa mãe, com certeza,
com o coração despedaçado, a mente em desalinho, sai do consultório e vai para casa, e a misericórdia e o amor do Pai faz com que seja direcionado para ela bons espíritos, além do seu protetor, é claro, que inspiram nela pensamentos benfazejos. E ela resolve manter a gravidez. 5 meses depois, a criança nasce. Perfeita. Sem qualquer alteração física ou intelectual. Essa criança, anos depois, se transforma na Miss Itália. Foi eleita a mulher mais bonita da Itália. Essa mãe, na época, ela diz assim: eu parei, pensei e resolvi que o presente que Deus nos dá deveria ser aceito da forma que ele viesse. Olha que narrativa, gente. Eu lembrei, porque foi ontem que eu li, e por conta da questão da ligação, da união da alma e do corpo. Se ela tivesse aceito, não é verdade? Precisamos, além de pensar nisso, trazer isso muito vivo, que não podemos ser favorável ao aborto. Só Deus dá ou tira a vida de alguém. Questão 345. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Olha, é definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Continua Kardec perguntando. Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Olha só. Primeiro ele pergunta se a união é definitiva desde a concepção. E depois ele complementa a pergunta perguntando se o espírito nessa primeira fase, se ele poderia renunciar àquele corpo. Respondem os espíritos: é definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Como os laços que ao corpo prendem o espírito são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Muitos dos casos de aborto espontâneo possam ser resultantes que o espírito desistiu de reencarnar, mas assume ele as consequências desse ato. Questão 346. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento?
Olha a resposta dos espíritos, simples e direta. Escolhe outro. E aí Kardec continua perguntando, 346A. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Os espíritos respondem, dão-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Então, as causas dessas mortes prematuras, no mais das vezes, está na imperfeição da matéria. Como é que nós estamos acompanhando, gente? Vamos participar, vamos comentar. Se a gente não puder interagir na hora, a gente vai interagir depois, tá bom? Então fiquem à vontade, podem trazer os questionamentos, os comentários, por favor, tá bom? Questão 347. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascer? Repetindo. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Nós, aqui em casa, tivemos uma situação dessa. Minha mulher engravidou, nós já tínhamos a Andréia, ela engravidou, foi uma gravidez tranquilíssima, sem qualquer intercorrência diferente. Tranquila. Eu, sem saber, eu não tinha a menor ideia, eu não conhecia o espiritismo, eu era católico, mas também não frequentava. E aí, durante a gravidez toda, eu fiquei muito inquieto. Muito inquieto. Minha mulher não, tranquila. E chegado no dia do parto, que foi uma cesariana, para poder fazer a ligação das trompas, eu levei minha mulher para o hospital e voltei para o trabalho. Quando eu cheguei no trabalho, o pessoal, ué, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, alguma coisa vai acontecer. Eu achava, na minha ignorância, que a minha mulher iria desencarnar no parto. E aí o pessoal, não, volta para o hospital, você tem que estar lá, eu voltei. E quando eu retornei, ela já tinha sido levada para a sala de parto. Eu fiquei no quarto, pedindo a Deus que pudesse não levá-la, que pudesse deixá-la. Eu estou sorrindo, porque hoje eu acho engraçado o meu pedido. Bom, eu sei que passou um tempo, minha sogra entra no quarto, feliz da vida, radiante, dizendo que tinha nascido e era um menino. E eu já tinha dito, no dia que eu falei para ela, antes dela saber que estava grávida, eu disse para ela que ela estava grávida, que era um menino. E aí, eu perguntava só, e a Elaine, como é que tá? Como é que tá a Elaine? Como é que tá? Não, tá bem, eu, graças a Deus. E aí, foi o tempo dela vir para o quarto, né? Quando ela veio para o quarto, a obstetra esteve lá, falando que o neném nasceu com um probleminha, que eles acharam melhor transferir para uma unidade com especialidade em prematuro, em nascituro, na criança que acaba de nascer, não em prematuro, que o tempo foi normal. E aí ele ficou 3 dias nessa unidade. Foi o tempo que a minha mulher foi liberada com alta do hospital, e eu a levei
até essa unidade. Foi o tempo para nós entrarmos 2 vezes para ver o neném, e depois, quando nós saímos na segunda vez, passado um tempinho, a enfermeira veio comunicar que ele não tinha resistido. Bom, eu contei isso antes de ler a resposta dos espíritos, porque eu levei muito tempo para entender por que espíritos escolhem essa situação. Vamos ver agora a resposta dos espíritos para essa situação. Qual a utilidade que o espírito terá quando a sua reencarnação se dá por poucos dias de nascido? O ser, respondem os espíritos, não tem então consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Além do que, aquele espírito pode apresentar uma necessidade de ser um espírito completista. Independente disso, com certeza, na minha opinião não tão abalizada assim, ele se colocou à disposição com um objetivo específico, prova para os pais. Foi nesse período, nesse momento, em 1989, que eu fui apresentado ao Espiritismo. E de forma equivocada, desde essa época, eu me apresentava como espírita. Só que eu fazia o Espiritismo do meu jeitinho. Somente há 14 anos atrás, adentrando as portas do Grupo Espírita Joana d'Arc, é que eu comecei. E não vou parar mais, enquanto Deus assim me permitir, pelo menos enquanto eu estiver no corpo físico, porque depois eu continuo a ser um estudante da doutrina dos Espíritos. Questão 348. Sabe o Espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Olha o que é que nós estamos conversando, gente. E os espíritos respondem: sabe-o algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo à prova. Sabe-o algumas vezes. Se o espírito sabe previamente que o corpo que ele escolheu não vai ter probabilidade de viver. Aí os espíritos dizem que algumas vezes ele sabe, mas se nessa circunstância, se ele escolhe esse corpo exatamente por saber que vai ser um período muito curto, significa que ele está fugindo à prova. Percebem? É diferente quando o espírito se coloca à disposição para viver e ainda passar, no caso do nosso filho, ainda passar por uma cirurgia que o peito foi aberto até o umbigo, de cima e embaixo, entubado. Se vocês vissem o olhar, como eu vi,
daquele serzinho pequenininho, talvez um espírito milenar, a fisionomia de tranquilidade, e vou dizer até que com um certo sorriso no canto da boca, mas uma fisionomia serena, completamente serena. Por isso é que eu digo que, no meu entendimento, ele era um espírito completista. Posso estar enganado, mas é o meu sentimento. E que através dessa vinda, de toda a dor que nós sentimos, eu só tenho a agradecer a esse irmão. Questão 349. Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Olha o que Kardec pergunta. Nós escolhemos um formato para a nossa reencarnação e falhamos. Imediatamente nós entramos numa outra reencarnação? Os espíritos respondem: nem sempre o é imediatamente. Faz-se mister dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Olha, aí já deixou de ser a escolha, passou a ser uma determinação. Se você falhar, imediatamente você vai entrar em outra. Tem uma narrativa dos Estados Unidos, num estudo que foi feito lá, que um policial militar, aliás, um policial não militar, ele, em sua folga, estava não foi na folga, saindo do seu serviço, estava num supermercado, fardado. Naquele momento, bandidos adentram o mercado, dão de cara com ele, se assustam e atiram nele. A bala pega no coração e ele vem a óbito. Tristeza, comoção na família, é lógico. 9 meses depois, a filha dele, ela tinha engravidado, e a criança chega. Ela chega com problemas no coração, faz cirurgias e tudo, e começa com 4 anos, tendo que fazer diversas cirurgias para reparar o dano no coração. A criança começa a deixar fluir memórias de outras vidas. Resumindo a questão, o neto é ele. O filho da filha dele é ele reencarnado. 9 meses depois do desencarne. É imediato. Estava programado. Por quê? Deus sabe. Questão 350. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Vamos lá. O espírito já está unido à criança, ao corpo, já nasceu, já está unido.
E aí ele se dá conta que fez uma péssima escolha. Pode voltar atrás? Respondem os espíritos. Perguntas-se, como homem, se queixa da vida que tem? Se desejara que outra fosse ela? Ó, os espíritos estão respondendo para Kardec. Você está dizendo, com essa sua pergunta, com esse seu questionamento, que o homem se queixa da vida que tem? Que ele desejara uma outra vida? Sim. Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não. Pois não sabe ter sido sua escolha. Gente, olha só. O espírito já reencarnou. Nós, pela misericórdia do Pai, nos esquecemos que foi uma escolha. Então eu posso até deplorar a minha vida depois de um determinado momento. Mas eu não posso me arrepender da escolha, porque eu não lembro da escolha. Continuam os espíritos respondendo. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É, quando isso acontece, que recorre ao suicídio. Mais uma questão importante para a gente pontuar. Não existe acaso. Nós, espíritas, sabemos que na maioria das vezes nós participamos do planejamento reencarnatório. Não é verdade? Nós participamos. Então nós fazemos as escolhas. Escolhas essas que durante a caminhada podemos achá-las muito pesadas. E aí nós vamos dizer assim: caramba, por que Deus está me castigando? Deus não castiga ninguém. Por isso é que estão nossos protetores junto conosco, os entes queridos que têm condições de nos ajudar, aqueles que não podem nos ajudar diretamente, com certeza ficam em preces por nós, buscando que nós consigamos nos fortalecer através dos fluidos, dos bons pensamentos que nos são direcionados. E aí os espíritos falam, respondendo a Kardec, que quando isso acontece, é o momento que pode vir o pensamento de recorrer ao suicídio. Triste pensamento. Porque se está difícil, se eu sinto que está difícil, do jeito que está, mas é possível, porque os espíritos responsáveis pelo processo de planejamento reencarnatório, se for superior visivelmente à nossa condição, eles não deixarão que aquele peso seja colocado por nós. Eles verão uma maneira de nos mostrar que é um peso muito grande e que talvez nós não consigamos suportar. É um planejamento reencarnatório, gente. Agora, lembrando que tem os casos que a reencarnação é imposta.
porque o espírito não tem a menor condição de participar do planejamento. Mas isso são casos específicos. Tá certo? Então tenhamos cuidado aonde nós estamos deixando nossos pensamentos passearem. Precisamos estar vigilantes sempre. Questão 351. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza do espírito de todas as suas faculdades? Durante a concepção até o nascimento, o espírito, ele domina todas as suas faculdades, todos os seus pensamentos? Respondem os espíritos, mais ou menos, conforme o ponto em que se ache dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado, começa na concepção o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. O adverte, ou nos adverte. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Então, dependendo do momento, o espírito goza de condições de se utilizar do seu conhecimento, mais ou menos, de acordo com a fase. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Como é que Deus é bom, né? O Criador, ele é perfeito. Tudo que ele disponibiliza para nós é perfeito. Nós é que não sabemos utilizar todas as oportunidades que nós temos. Nós é que somos rebeldes. Está tudo à nossa disposição. Gente, nós participamos do planejamento. Desde lá são as escolhas. Cada escolha, ela traz uma consequência. Tem uma gravura na internet que mostra o espírito escolhendo o corpo que ele vai utilizar na reencarnação. É como se abrisse um armário e tem lá um perfeitinho, tem o outro que tem uma deficiência, tem o outro que não tem braço, o outro não tem perna, o outro é assim, o outro é assado. E aí ele vai escolher um daqueles, com a ajuda dos benfeitores, dos espíritos encarregados do processo de ajudar a planejar a reencarnação. É por isso que nós temos que agradecer a Deus todos os dias por tudo que nós temos. Pelas dificuldades, pelas facilidades, pelas dores. Porque se não faz parte da escolha que fizemos quando estávamos no plano espiritual, faz parte das consequências
do que nós fazemos quando estamos no corpo. De uma maneira ou de outra, nós somos os responsáveis. E vamos agradecer por isso. Para encerrar por essa noite. Questão 352. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Olha, Kardec vai até certo ponto sendo repetitivo. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude de suas faculdades? Não, respondem os espíritos. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Nós precisamos de tempo. O fortalecimento do nosso corpo vai dando a condição de irmos tomando posse do conhecimento que detemos, das faculdades que angariamos. Por isso é preciso fortalecimento dos órgãos físicos. Por isso, tirando os casos de compromisso, a mediunidade, por ser física, inerente ao corpo físico, ela surge de acordo com o fortalecimento também dos órgãos. Não vamos esquecer, mediunidade está ligada à condição física do médium. Ah, mas peraí, Chico tinha uma porção de problema? Chico é Chico. Ele não veio como uma prova, pura e simplesmente. Ele veio como uma tarefa. Então tem toda uma preparação. Bom, meus queridos, queria eu poder continuar aqui conversando sobre os ensinamentos maravilhosos da doutrina espírita, em especial do Livro dos Espíritos que nós estamos utilizando, que nós possamos ter a certeza da importância do conhecimento no nosso dia a dia. Eu não me canso de falar isso para as pessoas. Vamos estudar a doutrina espírita. Não vamos fazer corpo mole, gente. Vamos aproveitar todas as oportunidades que nós temos na nossa casa espírita e até mesmo através da internet, mas aí necessitamos de ter mais cuidado ainda para podermos estudar doutrina espírita, não que aquilo é apresentado como sendo doutrina e não é. Então vamos aproveitar as oportunidades de estudo. Nós temos estudos na segunda através da palestra pública, temos na terça estudo do Livro dos Médiuns com a nossa irmã Cristiane através do aplicativo Zoom. Temos na quarta, nesse estudo que estamos fazendo agora do Livro dos Espíritos através do YouTube. Temos na quinta, amanhã, temos estudo do Livro dos Espíritos novamente com a nossa irmã Cristiane através do aplicativo Zoom. Temos estudo no sábado através do aplicativo Meet
com o nosso irmão Carlos, estudando as obras complementares, hoje estudando Missionários da Luz. Gente, não percamos a oportunidade de estudar, tá bom? Então eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, de vocês estarem aí comigo. Eu agradeço pela atenção, pela paciência de cada um de vocês. Quero que esteja sendo tão produtivo para vocês como está sendo para mim. E que envolvidos como estamos desde o início, nessa ambiência maravilhosa, envolvidos pelos espíritos tarefeiros, pelos nossos irmãos protetores e orientadores, aqueles que quiserem, vamos fechar os nossos olhos para agradecer por mais essa oportunidade. Divino Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, alegres e agradecidos por mais uma oportunidade de buscarmos o conhecimento dos Teus ensinos através da doutrina dos Espíritos, com o estudo dessa noite do Livro dos Espíritos. Agradecemos por nós, encarnados, mas também agradecemos pela presença dos desencarnados junto conosco, que também se servem desses estudos para fortalecer a sua caminhada nesse período que estão fora do corpo. E assim, adquirindo maior conhecimento, se fortalecerem ainda mais para o retorno ao corpo físico, provando, através da vivência no corpo, todo conhecimento que tenha sido angariado. Que a Tua paz, Senhor, nos envolva hoje, agora, e que permaneça conosco amanhã e para todo sempre. Muito obrigado mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Ótimo descanso nessa noite para cada um de vocês. Muita paz.